Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer renovado estar de volta aos trabalhos doutrinários da Casa da Esperança. Essa noite, trazendo mais uma obra de Divaldo Franco, ou seja, do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, que é o livro Primícias do Reino. E hoje vamos tentar entender um pouco do capítulo que fala o mancebo rico, compreender as reflexões que são trazidas por esse espírito amigo Amélia Rodrigues. Então vamos rogar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de amor, que derrame bênção de paz e de luz sobre todos os lares, sobre todos os irmãos da nossa querida Casa da Esperança, renovando a saúde, renovando a fé, alimentando a coragem, a determinação, para que caminhemos de forma destemida na direção do Pai, ampliando o nosso entendimento em torno dos ensinamentos de Jesus, para que possamos colocar em prática na nossa vida diária. Nos abençoa nesse momento, rogamos bons amigos espirituais que sejam conosco, nos auxiliando, para que as nossas palavras alcancem o entendimento das pessoas, como é o propósito desse trabalho. Então vamos dar início às nossas reflexões, relembrando o Evangelho de Jesus por Mateus, no seu capítulo 19. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Isso está no capítulo 19, versículo 13 a 15. Então a gente pode perceber aí uma certa impaciência dos apóstolos. A impaciência para com aqueles que se aproximavam de Jesus. A impaciência em atender, que é uma coisa comum a todos nós. Todos nós somos impacientes em alguns momentos, sobretudo. Mas para a gente entender impaciência, precisamos compreender o que é paciência. Então, paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Então, a impaciência é um indício do grau de ignorância do espírito. Ignorância no sentido de não compreender a vida, não entender as limitações alheias e não compreender as nossas próprias limitações em avaliar, quanto mais em julgar. Então, quando somos impacientes, estamos realmente expressando o nosso desconhecimento, a nossa ignorância, sobretudo sobre a vida espiritual. Então, existe uma diferença entre impaciência em ser impaciente e ser enérgico. Então, tem um caso de uma mãe que ela sempre conduziu a filha de forma a não se expressar com grosseria, não gritar, falar com mansidão. Mas um dia, diante de uma situação de perigo para a filha, ela foi obrigada a gritar. Então ela gritou: "Pare!" E a filha parou e olhou para ela e disse: "Você gritou comigo. E você disse que é para não gritar, que não se deve gritar com ninguém."
Aí ela tentou explicar, é porque o momento era muito importante, era muito perigo que você estava correndo, eu precisava lhe alertar. Então a gente tem que entender que às vezes nos momentos de se agir com energia, né, tu coloca energia numa palavra, mas sem expressar impaciência, se expressar com urgência, na verdade. Então, eis, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, é o encontro de Jesus com o mancebo rico. E a gente vai compreender aí quanto Amélia vai enriquecer esse encontro. Então Mateus traz da seguinte forma: eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe o jovem: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem replicou: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E aí Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É um diálogo simples, mas percebe-se uma energia de Jesus quando diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo e terás, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, a gente vai entender aí por que Jesus, ele é enérgico sem ser impaciente. Porque, sem dúvida, ele tinha algum conhecimento a mais do que aqueles que circundavam ele, aqueles que estavam próximo dele, como os apóstolos. E a gente vai ver ainda em Mateus, com análise agora de Emmanuel, um trecho do capítulo 26, versículo 56, para clarear mais o nosso entendimento sobre essa forma com que Jesus se dirige de forma enérgica, sem ser impaciente. Então Mateus traz no seguinte versículo: mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Emmanuel, quando faz a leitura no livro Fonte Viva, com o título de Escritura Individual, ele diz o seguinte: o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio. Grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém,
Ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência afora de rebeldia em rebeldia. Veja o que Emmanuel diz, não é? Existe, de certa forma, um contrato, uma escritura entre o Criador e a criatura. E, por ignorância, não é? O servo vai adiando os seus compromissos, sendo rebelde para com o seu Senhor. Embora esses encarnados invigilantes não tenham a plena consciência do que traz essa escritura individual, espíritos de um calibre mais elevado, analisando aqui no caso Jesus, o governador espiritual do nosso orbe, ele conhece todas as escrituras individuais de todos os filhos de Deus que habitam esse nosso planeta. Então ele age com energia no momento preciso, sem impaciência, porque percebe a urgência de uma tomada de atitude. Então, Jesus, conhecendo a escritura individual do espírito que animava o corpo do jovem mancebo, inclusive as reiteradas vezes em que fugiu aos seus compromissos, aos compromissos assumidos. Mas, qual o motivo da tristeza do jovem? Não é? Por que ele fica triste depois que Jesus diz: vai, vende tudo e me segue? Aí vamos aguardar as narrativas da nossa querida Amélia Rodrigues, na forma poética com que ela traz esses eventos do Evangelho, para que a gente possa absorver um pouco e entender melhor sobre essa passagem do mancebo rico. Porque quando a gente analisa só através do Evangelho, é um encontro frio. Mas a Amélia, ela traz alguns detalhes da geografia, do ambiente, do clima, da paisagem, mas, sobretudo, questões íntimas, emocionais, que reverberam no espírito daquele que está dialogando com Jesus. Então vamos acompanhar a narrativa de Amélia, que a gente não pode perder uma oportunidade como essa. O mancebo rico. O momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza, doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustado de ébano e lápis lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagem de óleos e ungüentos raros, envolvendo em tecidos de linho leve, estivesse abarrotada de gemas o seu cofre e ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz.
faltava ali algo que não se consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio seu coração. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações. Se disputava a posse total do rapaz. Era mais do que um tormento essa necessidade. A gente vai ver aqui quando diz, faltava ali algo que não se consegue facilmente. Ele carregava dentro dele uma certa melancolia, um descontentamento, embora todas essas facilidades que as suas posses permitiam. Quando a gente vai buscar em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, a melancolia, ela traz alguns indícios desse mal que acomete a humanidade, hoje mais do que nunca. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera, por vezes, de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor, são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja pelo cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, a gente percebe aí, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, como diz assim, não busqueis nesse mundo. Então, não está nesse mundo, não está nas questões materiais, não está na posse o preenchimento desse vazio. Quantos momentos a gente passa uma angústia, uma melancolia, uma tristeza que não entendemos, não compreendemos a origem. É o espírito carente, porque fora do corpo nós temos uma consciência dos nossos deveres, no dizer de Emmanuel, da nossa escritura individual. Mas quando retornamos ao corpo, o isolamento proporcionado pela matéria física faz com que percamos o contato com a essência dessa escritura e só resta um vazio de entender. Falta alguma coisa que eu não estou conseguindo captar, alguma coisa que eu não estou conseguindo entender, eu não sei aonde buscar. E aí isso causa uma melancolia, alguns estados depressivos. Voltando a Amélia. Sobre o mancebo. Não que ele desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus, ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em que. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente, que lhe dissipava sonhos e esperanças sob guante de inenarrável amargura. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Isso acontece com a gente. Não temos certeza de se é uma realização ou é uma fuga. Acontece com muita gente.
que usufrui da vida material, buscando preencher esse vazio, mas no íntimo não tem certeza de que se é aquilo verdadeiramente que quer, que deseja. Então agora, pela primeira vez, ele sentia-se arrebatado. A meiguice, a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoava como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas hesitava, sim, e a hora não comportava dubiedades. Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se, as pétalas de cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele, no alpendre, como sinais. Donde o conhecia, indagava, a medo, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Tudo àquela hora era importante, mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser como jamais aconteceram anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Percebeu que o estranho sorriu como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguraram-se selados e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor e que o imobilizava. Retalhos do luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas e loendros em flor. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que lhe transfigurava. Competia em Cesareia logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Ele pediu. E Jesus disse: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para teu espírito. Não há tempo a perder. Veja a urgência que Jesus coloca. Não há tempo a perder. Como diz assim, é urgente. Chegou a hora. Ele diz: aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. E aí ele ouve: renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar. Estava perturbado. Ignorada, sofreguidão o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. Quando está falando, abrindo um parêntese, da horizontalidade das aflições humanas e a verticalidade da sublimação divina, isso nos remete a André Luiz, no livro Nosso Lar, para relembrarmos quando ele estava hospedado na casa de Lísias, e Dona Laura, mãe de Lísias, vai falar para ele sobre o lar. O homem e a mulher no lar.
Aí ela diz que a linha vertical é a linha da espiritualidade, onde a mulher atua de forma melhor. A linha horizontal é a linha onde o homem se dedica mais na labuta, no trabalho, na busca do sustento, nas questões materiais. E ela diz que o lar, verdadeiramente, é o vértice desse ângulo reto, é o encontro dessas duas retas. Então, para o homem encarnado, ou a mulher encarnada, na verdade para o espírito encarnado, não é militar só na linha vertical, nem só na linha horizontal, mas buscar uma linha mediana que contemple essas duas retas. Valorizar a espiritualidade, mas trabalhar na materialidade, valorizando no necessário para a sustentação do vigor físico, para que ele possa cumprir as suas metas da sua escritura individual, como nos traz o Espírito Emmanuel. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas Jesus replica: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei uma ventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com os seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder, a que se afevorava, poder que no momento destituía-se de qualquer valor. Os bens poderiam ofertá-los, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os coriféus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sim. Respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O ar cantava leves murmúrios, enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, recendendo aromas. O rabi, em silêncio, aguardava, e ele, em perplexidade, lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, num átimo diminuto, lembrou-se que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada: não posso te seguir agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, mas cercados pelo bulício das estrelas balouçantes, a terra estuava sob a gramínea orvalhada. O mestre sentou-se, encheu-se de profundo sofrimento. Era assim sempre, assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete de luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura.
assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio, do prazer, situada ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul de Monte Carmelo. Foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com um imponente templo onde se levantava a descomunal estátua do imperador. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima onde atracavam embarcações que vinham de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia. As anêmonas escarlates, os lírios do vale, o narciso branco, o rosa de Saron misturavam-se na planície. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e de cor. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis, adquiridos a partos oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom, da Arábia, empinam lustrosos azeados, ajaezados. Ao sinal, disparam sob estrondosa ovação, chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos, a expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira, um corpo tomba na areia despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor, o sangue em pasta de lama, a respiração estorterada. Enquanto escravos precípites arrastavam da pista, foge mentalmente a cena brutal e esmaga, e entre a cena brutal que o esmaga e entre as névoas que lhe sombreia os olhos aparece vê-lo. Silenciado, os gritos na concha acústica têm a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Ele balbucia: amigo. Dois braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Quanta tristeza, né? As corridas de bigas eram as corridas de Fórmula 1 no primeiro século. Então, essa temática trazida por Amélia Rodrigues nos faz lembrar de outros tantos mancebos ricos, como Saulo de Tarso, ainda no primeiro século, né? Resgatado por Jesus na estrada de Damasco. Aurélio Agostinho, no quarto século, que era Agostinho de Tagaste, depois Agostinho, bispo de Hipona.
E Francisco Bernardone, nosso querido Francisco de Assis, de todos o que deu menos trabalho é o Francisco de Assis, porque ele ouvia a voz que o convidava, mas ele não conseguia interpretar, porque a voz clamava: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele se arvorou a recuperar ruínas de igrejas, sem entender que o recuperar, o reconstruir a igreja, era reconstruir a instituição igreja, não o prédio igreja. E quem são os mancebos da era moderna? Não é? E agora, eu me ponho a imaginar quantas vezes eu já fui chamado. E você? Já parou para pensar quantas vezes já recusou atender a esse chamado? Já parou para pensar onde foi ou onde será a sua estrada de Damasco? É uma reflexão. Há quanto tempo Jesus nos convoca às suas fileiras? Ou quantas vezes Jesus já nos convocou às suas fileiras? A gente pode relembrar. A gente pode lembrar quando nos foi ensinado o exercício da prece na recitação do Pai Nosso. Ou fomos chamados no pedinte à nossa porta ou no nosso caminho. Na fala das pessoas simples no nosso círculo de convivência. No pai ou na mãe, alheios à responsabilidade paterno-maternais. No irmão intolerante. No sermão que nos comove. No relato de histórias comoventes, na biografia de pessoas santas, nas experiências dolorosas, na provocação dos intolerantes, na fé dos crentes, no desdém dos incrédulos, na miséria, na fome, na fartura desmedida, no abuso da inocência, do incapaz, no fanático incontrolável. Quantas vezes em nossas vidas Jesus nos convocou e fizemos ouvidos moucos? A existência na Terra é um contínuo convite à renovação. Todas as passagens do Evangelho, o homem no mundo, a porta estreita, vai e vem de tudo, deixa os mortos, enterrem seus mortos. Muitos não têm a consciência que vive e viverá sempre. Encarnam e desencarnam sem se dar conta do ir e vir. São vivos mortos que não compreendem o morrer e o renascer. As pestes, as pandemias são convocações, são despertadores. Mas somos muitos os que aceitamos o chamado, contudo recuamos em meio à marcha. No âmbito de todas as religiões, sobretudo na doutrina espírita, vem ocorrendo um recuo dos trabalhadores, como os convidados do festim de núpcias, uns à sua casa de campo, outros aos seus negócios. Como o mancebo no relato de Amélia Rodrigues, que preferiu a morte espetaculosa na corrida de bigas. Meus irmãos, minhas irmãs, as sombras estão despertas, as mentes perversas que laboram na obscuridade estão no encalço, no nosso encalço, porque sintonizamos mais com as trevas do que com a luz do Cristo. Espíritas, amai-vos.
eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mais uma convocação de Jesus pelo Espírito de verdade. Meus queridos irmãos e irmãs espíritas, companheiros e companheiras da nossa querida Casa da Esperança, não esmoreçam. As línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças. Não podemos fugir do mundo, o trabalho nos espera. As charruas evangélicas estão em nossas mãos. Não permitamos que ferrugem comprometa o instrumento sagrado e nem que o medo descabido interrompa a nossa marcha. Vamos usufruir, sim, das bigas, das quadrigas modernas, não para competir, mas para correr. Correr em socorro à indigência, correr em socorro à miséria, correr em socorro ao abandono, correr em socorro à fome, correr em socorro à dor, em socorro à orfandade, em socorro aos injustiçados, em socorro à incredulidade, em socorro à ignorância, em correr na direção do Cristo, em socorro das nossas almas. A vida, meus amigos e irmãos, exige que corramos, mas que corramos na direção e no sentido da luz. O exercício no bem liberta a luz que habita em cada um de nós, dissipando, por conseguinte, as nossas próprias sombras, nos encaminhando ao reino sagrado, ao reino de Deus. Que Jesus, com seu infinito amor, nos cubra de bênção, de paz, sobretudo de coragem. Coragem, Jesus. Coragem para vencermos a nós próprios, vencermos os obstáculos que construímos no nosso caminho, vencermos as barreiras que nos impedem de alcançar o caminho traçado pelo Cristo. Nos abençoa nesse instante e derrama luz sobre todos os lares, sobre todos os irmãos espíritas, sobre todos os irmãos cristãos, sobre a nossa querida Casa da Esperança. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu